É, isso aí é de uma maneira muito sutil, o leitor às vezes nem percebe, mas é uma forma muito é uma entrelinha, é uma linha fina, que é exatamente nisso que você falou, nessa o o que leva a pessoa a procurar esse tipo de serviço? Então, essa pergunta, o que leva a pessoa a se submeter a isso, a procurar esse tipo de serviço, tomar sangue de galinha, é a mesma resposta para as vítimas do Francisco. Por que leva essas mulheres a entrarem no parque, receber um convite do Francisco para entrar num parque na, na boca da noite para fazer um ensaio fotográfico dentro de uma floresta, tipo. Mas é isso, o que leva as pessoas tanto a entrarem na edícula do avô dele, quanto a receberem o convite dele para entrar no parque, é a vulnerabilidade. A pessoa que vai lá, ela tá desesperada, sabe? Tipo, tem um cara que vai lá porque tá perdendo a mulher para um outro cara. Então ele tá e ama essa mulher, ele tá vulnerável. É a mesma coisa que faz as pessoas, as mulheres, se submeterem, terem se submetido ao assédio do João de Deus. Tipo, a mulher Uhum. leva um parente, o parente já foi desenganado por tudo quanto é médico. Aí chega lá, vai a última alternativa, o João de Deus. Aí chega lá, o João de Deus diz: Olha, eu consigo curar o teu pai, mas se você fizer um boquete aqui. A pessoa, pô, na hora eu vou fazer, porque é meu pai, né? O Abdel Macia, a mesma coisa, o Roger Abdel Macia, um médico. As mulheres que se submetiam, Para ter um elas filho. estavam desesperadas assim para ter um filho. Então, parece que a última coisa que elas têm para fazer na face da terra é ser mãe. E aí elas se submetiam a qualquer coisa para E é isso. interessante que essas pessoas vai além da fragilidade da vítima, porque elas têm uma capacidade de identificar essa fragilidade na vítima. Você entende? Assim, o João de Mas Deus, ele não ia é, aleatoriamente não, propor não. isso a todo mundo, ele percebe quando é Ele possível. primeiro que ele tinha a predileção dele. Eu gosto de tais mulheres, porque não eram todas que ele. Uhum. Eu vi no documentário dele aquelas mulheres que ele abusou, eram mulheres bonitas. Eram mulheres bonitas. E, Sim. e o homem, ele tem uma nota de corte, né? Eu gosto assim, eu gosto assado, eu gosto da alta, da baixinha, eu gosto da. E aí ele vai e ele tem ali um cardápio grande para escolher. No começo do livro, você cita o João de Deus e o Roger Abdelmaci, nesse livro do Mostrando, Magnífico Parque, né? sim, Mostrando a semelhança entre eles, né? sim. E para mostrar também que esse tipo de. Não tem classe social, né? Pra. Sim, Verdade. sim. Tipo. E uma coisa também, eu cito muito eles, que é pra. Porque uma coisa que me incomodava muito, e foi um dilema que eu tive muito na hora de começar a escrever o livro, era de não transformar essas mulheres que são vítimas Claro. em não atribuir a elas qualquer tipo de responsabilidade para o que aconteceu. Porque eu vi no processo, na forma como elas são questionadas, com as sobreviventes foram questionadas na justiça, elas, todas as perguntas que são feitas a elas, tanto na fase de inquérito quanto na fase de julgamento, impondo a elas uma culpa. Por exemplo, tem uma das mulheres que ela conta, elas narram, ele me chamou para ir no parque, eu fui. Aí o juiz pergunta, mas você foi por quê? Porque ele me ofereceu dinheiro. Aí ela continua a narrativa, né? E eu estava precisando, ela diz. E aí, quando ela diz assim, aí eu cheguei num muro, porque, cara, eu fui lá em um lugar sinistro. Esse parque é sinistro, esse lado do parque. Porque o parque é imenso, é gigante. São 500 campos de futebol. E o lado que ele levava era o lado mais sinistro, porque ele dava para pro nada. Tipo, era o mato de um lado e o nada do outro lado. E uma estrada imigrante ali, no momento também que não tem nada. Acho que tem foto do parque aí, não tem, ô Pedro? Se tiver, depois coloca aí foto do parque para nós. E aí, qualquer pessoa, entre aspas, que chegasse ali, não entraria no parque, ainda mais naquela hora, porque Sim. é um lugar sinistro. E aí o juiz pergunta, mas quando chegou lá na porta, por que você entrou? Aí ela fala assim, eu não sei dizer. Aí ele diz, foi pelo dinheiro? Ela, foi. Ou seja, na Perguntas entrelinha, tu tá... induzindo ali, né? Não, é Exatamente. O grande, hein? parque, ele é imenso. Ele é muito Não. grande. Qual que é o nome desse parque? Olha a estrada onde passa aqui.
O nome dele é Fonte do Ipiranga, mas aqui em São Paulo só se conhece como Parque do Estado. Porque foi aí dentro que o Dom Pedro deu o grito de independência ou morte, né? Segundo os livros de história, porque isso é... Nossa, mas é muito enorme, grande. é enorme. Isso aí, né? E ele vinha, tipo, num fundo lateral aqui, ninguém vai chegar mesmo. é muito grande. Você Por acha que isso- ele conhecia muito bem o parque? Conhecia porque o irmão dele morava perto. Esse parque ele é tão grande que de um lado tá São Paulo, para cá tá Diadema e para lá tá São Bernardo, de tão grande que ele é. Aham. E aí a entrada dele era para cá que ele ia. Então o irmão dele morava em Diadema, numa casa que ficava a 200 metros da entrada do parque que ele usava para acessar a floresta. E era uma entrada clandestina, era um buraco. Porque esse parque ele é tão grande, tem um zoológico de São Paulo aí dentro, de tão grande que ele é. E o zoológico já é o maior do país, que é um dos maiores do país, está aí dentro. Só que aí esse parque, ele é um parque estruturado, ele tem uma área de Mata Atlântica preservada, que é bem grande, mas ele tem as entradas estruturadas, com portão, com asfalto, só que aí, que é em São Paulo. Só que ele usava uma entrada clandestina em Diadema, que era um buraco que faziam no muro. Esse buraco, pelo que eu apurei, na época, ele foi feito porque tinha muito ritual religioso aí dentro. Eles achavam que era um lugar místico. Sacrifícios também? Não, tinha? era um lugar mais de... algumas congregações disseram que entravam aí para conversar com Deus, que era um lugar muito silencioso, muito não sei o quê. Uma outra religião mais radical disse que entrava lá para combater demônios, que era um lugar que era muito cheio de demônios e tal. E aí eles fizeram esse buraco para não dar a volta lá pela entrada principal. Eles fizeram esse buraco clandestino, que era tipo um buraco mesmo. Na época era murado, que hoje não é murado, hoje é uma grade. Eles fizeram um buraco assim no meio e passavam por dentro do buraco. Todas as vítimas passaram por lá. Todas as vítimas passaram por lá. Mas Tinha um não grau era o de mesmo dificuldade, local né, que ele pra- usava para patinar. Já Não, era não, outra não, não. entrada São ali. parques diferentes. Ele Ah, patinava não é o no mesmo Ibirapuera. Entendi. Ele dava aula de Dava. patinação. Toda a patinação se concentrava no Ibirapuera, que é o parque aqui em São Paulo. Lá Aham. ali também meio Vila Mariana, Sim. Vila Nova Conceição. E as vítimas eram no Parque No- do Estado. o que ele fazia era, algumas vítimas foram recrutadas no Ibirapuera e levadas para o Parque do Estado. Lá no Parque Ibirapuera ele nunca sacrificou ninguém, nunca matou ninguém. Pô, então ele tinha até esse pensamento. De Tinha, não- e é longe, era não bem deixar longe. pistas do que ele estava fazendo. Ele fez no parque, ele fez uma espécie, no Parque do Estado, ele fez uma espécie de santuário. Ele fez, em algum momento, e é uma coisa muito louca, porque tinham 2 árvores. Essas árvores estão lá até hoje. Que elas são árvores centenárias. E eram 2 árvores próximas, e aí ele fez tipo um santuário, que ele considerava essas 2 árvores a entrada, ou o portal, a entrada do santuário. Entendi. Tanto que as vítimas contam que ele virava o maníaco do parque depois que ele passava O portal. por esse portal. Tanto que tem uma coisa muito louca, que tem uma mulher que ela foi meio... Ela me confessou isso. Eu fui porque eu achei ele atraente. Eu fui lá com essa proposta de que era para fazer umas fotos. Mas aí eu fui porque eu achei ele atraente. Eu achava que ia rolar alguma coisa lá dentro do parque. Não sou ingênua. Mas aí quando passou essas 2 árvores, ele começou a... Ele tufa. O policial conta isso. O delegado que levou ele lá, o Sérgio Alves, que presidiu o inquérito, ele conta, cara, ele passa ali dentro do parque, ele vai se transformando, ele tufa, os olhos dele ficam esbugalhados, ficam meio avermelhados, igual como tá aí nessa... Isso é tipo uma dupla personalidade, ou sei lá, um espírito realmente toma conta dele. Ele ali. conta isso, né? Que o espírito entra lá no corpo dele. E aí, quando ele passa no portal, ele foi se transformando, o tom de voz dele mudou. E aí a mulher percebeu, aí ela parou de andar e ele continuou lá. E aí, quando ele se virou, que ele já estava transformado no monstro,
E aí ela saiu correndo, ele correu atrás dela. E aí ele correu para tentar alcançá-la. Só que aí quando ela consegue passar do portal de volta e ela continua correndo. E aí quando ele passa de volta pelo portal, ele vira o Francisco. E aí ele já corre atrás dela para ajudar. O que que houve? De quem você está correndo? E ela fala, gente, você passou daquela árvore, você virou um monstro.